Amados, estamos no primeiro domingo do ano de 2024. Quarta-feira passada, nós estivemos falando aqui sobre o apóstolo Paulo, quando ele queria ir para a Ásia e pregar o evangelho na Ásia, e foi impedido pelo Espírito de Jesus Cristo, e falou: não, você não vai para lá. Então ele tentou ir por um outro caminho, e o Senhor o impediu e disse: não, você não vai para lá. E quando ele caminhou, teve uma visão da imagem de um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim ele foi. Foi para a cidade de Filipos, subiu ao porto, 2 dias de viagem. Quando chegou no porto, ele subiu 1.500 metros de altitude e chegou lá em Filipos. E lá em Filipos nós contamos 3 histórias que ocorreram ali. A primeira, que ele foi orar na beira de um rio, e lá encontrou Lídia, com as suas amigas, com seus empregados, que estavam ali também buscando ao Senhor. Então, ele pregou Jesus Cristo para Lídia. Lídia se converteu. E se convertendo, ela abriu espaço na sua casa, para que pudesse, então, expandir o Evangelho, e persuadiu Paulo a ficar mais uns dias, mais uns momentos, a dormir lá, a se alimentar. Já que você me considera como uma crente em Jesus, fica aqui mais um pouco. E o persuadiu, e ele ficou. Dali, Paulo, todos os dias, andando pela cidade, resolve ir novamente para a oração, todos os dias. E ele sabia que o ministério tinha que ser de oração. Quando ele chegou naquele local, uma pitonisa, uma adivinhadora, escrava, jovem escrava dos seus senhores, ganhava muito dinheiro, porque ela falava: aí estão aqueles que pregam sobre o Deus verdadeiro. Paulo passou alguns dias ouvindo as mesmas palavras, e depois, indignado, falou assim: em nome de Jesus, saia dela um espírito maligno que tinha aquela jovem. Ele saiu, os seus donos daquela escrava começaram a perder dinheiro, porque ninguém mais procurava, tirou o espírito de adivinhação daquela moça, e então ela começa agora a andar de uma forma diferente. É por isso que eu acho, e tenho quase certeza, que tanto Lídia, como ela, e como o carcereiro, que depois ele foi preso, foi açoitado, e naquela noite houve um terremoto na prisão, eles foram libertos, e ali ele pregou a palavra, o carcereiro se converteu e foi batizado. Então ali, naquela região, na região de Filipos, começou um trabalho evangelístico. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14. Filipenses 3, 13 e 14. Agora, aquele local por onde Paulo passou, se torna agora uma igreja. Eu disse na semana passada, na quarta-feira passada, que quando Paulo chegou lá, primeiro passou alguns dias observando o povo, o costume, as roupas, a comida, e percebeu que não havia nenhuma igreja. Por isso que o Espírito do Senhor disse: não, tem um lugar que você pode ir, que é uma região preciosíssima, tem muita gente, passa muitas pessoas por lá. E com certeza, ali nós precisamos implantar um trabalho missionário. E assim Paulo vai, escrevendo essa carta agora para os irmãos em Filipos. E assim diz
a palavra de Deus: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, porém, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me da coisa para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós vemos esse primeiro versículo, nós entendemos que Paulo estava dizendo que julgo o que ainda não tenho, mas eu prossigo para o alvo. Esse julgo, não sei o que me falta ainda, seria perfeição. Ele queria perfeição. Ele queria ter aquela intimidade com o nosso Deus. Domingo passado foi um dia maravilhoso. Culto da manhã, a igreja lotada, o último dia do ano. Aqui estávamos reunidos e cantando e glorificando a Deus. Que maravilha o culto da manhã. E o culto da noite ainda, maravilha, aquele coral ocupando todas essas bancadas aqui na frente, todo mundo de beca, cantando aleluia de Handel, com a orquestra. Foi maravilhoso, aquilo nos encheu a alma. E quando nós subimos ao terraço, para nos confraternizarmos com bolo e refrigerante, lá estávamos nós, nos despedindo do 2023 e recebendo com alegria e entusiasmo 2024. Mas muitos irmãos nos procuraram: feliz ano novo, feliz ano novo. E eu também dizia: feliz ano novo. E todos nós aqui, pelas redes, dizíamos: feliz ano novo. E foi tão gostoso que muitos estavam fazendo selfie, muitos estavam falando via vídeo, né? E mostrando: olha, nós estamos aqui, que alegria, mesmo com aquela garoa fininha, estávamos todos nos confraternizando para recebermos o ano que estava chegando. Mas, irmãos, feliz ano novo é uma expressão interessante e muito boa. E como tem pessoas que esperam que o ano de 2024 seja um ano melhor que foi de 2023. Eu espero, em todas as maneiras, de todas as maneiras. Foi muito bom 2023, mas 2024 vai ser maravilhoso. Então, se quisermos um feliz ano novo, ouvindo os votos, não são apenas suficiente feliz ano novo. Nós precisamos ir além dos votos. Nós precisamos e podemos ter um feliz ano novo. E qual seria essa receita? Qual seria a orientação de Deus para que possamos ter um feliz ano novo em 2024? Deus nos dá algumas orientações que, se colocadas em prática, irão trazer, com certeza, um ano próspero, abençoado, feliz para toda a nossa igreja, pessoalmente, e para todos os irmãos que também almejam isso. Já se passaram 7 dias, hoje é o 7º dia. Será que você já recebeu alguma bênção? Não vou abrir o microfone, porque senão todo mundo já daria a sua opinião e nós levaríamos muito tempo. Mas a primeira coisa que nós poderíamos pensar é o seguinte: nós precisamos estabelecer um alvo. Deus está nos dizendo aqui que, se quisermos um ano feliz, precisamos ter um alvo. O apóstolo Paulo nos diz aqui no versículo: uma coisa eu faço. Interessante, né? Uma coisa eu faço. Quantas coisas Paulo não fazia? O dia dele era cheio de atividades. Ele levantava cedinho,
Não sei como é que é o café naquela região. Zé Galdino, depois, Mariana vai contar para a gente como é que é o café naquela região de Filipos. Mas ele levantava e ia orar na beira de um rio. Como diz a minha esposa, naquela paisagem bonita, o rio correndo. Imagina aqui, né? Um rio correndo, ela vendo a natureza feita por Deus e contemplando nessa natureza, você conversando com Deus. Você já parou na frente do mar e já orou, já agradeceu, mergulhando ali? É a natureza de Deus nos nossos organismos. É tão bom contemplarmos a natureza e vermos essas coisas tão lindas. Certa vez eu fui visitar um pianista, e ele era pianista, pintor, fazia teatro, fazia tudo aquele homem, um senhor idoso. E eu elogiei uma escultura que ele tinha feito de uma mão. Ele pegou uma mão normal e aqueles detalhes dos dedos, das unhas, das digitais e até das artérias, né, das veias. E eu falava, gente, que coisa bonita. Olha, parabéns, o senhor é um excelente escultor. Puxa, que bacana. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele falou, vem aqui. Me levou até na estante dele, pegou uma folha de castanheira, toda enrugada, toda seca, e mostrou para mim e falou assim, olha, isso eu não consigo fazer. Eu achei tão sábia a resposta daquele homem, isto eu não consigo fazer. A natureza criada por Deus. Quando você come frutas, você come um pêssego, ai, tem água, que delícia. Come morango, come manga, abacaxi, vai botando as frutas que você gosta aí, todas elas, um sabor diferente, uma textura diferente, um cheiro diferente. E quando você mistura e faz uma vitamina, então, uma delícia, né? Os netos lá em casa gostam muito disso. Então, nós aproveitamos tudo o que a natureza tem colocado. Mas quando o apóstolo Paulo fala isso, que o segredo para alcançarmos grandes realizações é esse, escolhermos um excelente objetivo. Qual será o excelente objetivo que eu e você escolheremos para 2024? Às vezes, nós queremos fazer muitas coisas, não é verdade? E é verdade. Isso acontece comigo, acontece com cada um de nós. Nós queremos fazer dezenas de coisas, mas acabamos não fazendo nenhuma certa, nenhuma perfeita. Fica muita coisa para trás, inacabada. Então, por isso que o apóstolo Paulo nos mostra, e Deus quer isso, escolha um alvo, uma meta, um objetivo, e vá. Quando você terminar isso aí você pega uma outra meta, um outro objetivo, e você dê continuidade. Então, nós precisamos estabelecer isso, uma meta, um alvo de cada vez. Algumas mulheres, e agora eu as elogio, algumas mulheres, elas especialmente fazem coisas impressionantes. Porque mulher é diferente de homem. Homem tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu sou assim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Lá em casa, e eu creio que na casa dos irmãos, as mulheres são multifuncionais. Elas lavam a roupa, elas arrumam o guarda-roupa, elas já preparam a comida do almoço, assam um bolo de fubá com erva doce, que é uma delícia, para tomar no café da tarde, se prepara para as atividades e ainda cobra. Querido, você já tomou seus remédios? Elas são multifuncionais, elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, Deus está falando da importância de nós termos um foco, um alvo, um
objetivo. E quantas vezes nós perdemos por não sermos capazes de estabelecermos prioridades na nossa vida. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vamos pensar aqui num domador de leões. Um domador de leões. Então eu vou escolher o irmão Zezinho Pereira, o domador de leões. Tá bom? Ele intimida o leão só com o bigode dele. A hora que o leão vê aquele bigode, ele treme nas bases. Então imagina uma grande jaula, onde vamos colocar um leão. Irmão Zezinho Pereira usa 3 instrumentos. Primeiro objeto que ele usa, um revólver carregado na cintura, mas isso é só por segurança. Um chicote na mão e um banquinho pequenininho de 4 pernas. Então ele pega aquele chicote e chulap, e o leão imóvel, atento. Aí o leão sobe a escada, o leão pula o arco de fogo, o leão deita, o leão rola. Ah, não, mas ele foi treinado. Não. O irmão Zezinho tem um segredo. Sabe qual desses 3 instrumentos que é o mais importante? O revólver, o chicote ou o banquinho? O banquinho. Oh, mas um banquinho? Sim. Porque quando o leão está meio esquisito e fica olhando assim no olho do irmão Zezinho e fala, agora eu vou atacar. O irmão Zezinho só pega aquele banquinho e vira para o lado dele, no focinho, e aí o leão perde a noção. Ele não raciocina, ele não pensa, ele entra em parafuso, porque ele está vendo para cima dele 4 pontas, 4 setas para o lado dele, que são as pernas do banquinho. E ele fica imaginando, o que eu vou fazer agora? Qual delas vão me atacar primeiro? E qual que eu vou me defender? Então ele fica quietinho e não faz absolutamente nada. Assim é conosco. Se nós colocarmos um monte de atividades na nossa vida, nós não vamos conseguir progredir, nós não vamos conseguir ir para frente nesse sentido. E sabe quem faz isso conosco? O nosso inimigo, que é o diabo. O diabo é o domador. Então ele tenta nos dominar. Ele tenta nos jogar um monte de atividades para que nós afastemos da leitura da palavra, da oração, de irmos na igreja. Não vai hoje não, hoje tem jogo daquele time feio, né? Aquele time feio que vai jogar lá, não vou falar o nome dele não, porque eu gosto dos irmãos, respeito os irmãos. Futebol, religião e política a gente não discute. Então, não, eu tenho que ver lá o Serelepe jogar, porque ele foi contratado, e o Serelepe joga muito bem. Então, o diabo vai lançando coisas para nos distrair, para nos afastarmos da presença de Deus. E quando nós estamos na igreja, nós recebemos tantas bênçãos. A palavra fala profundamente, porque Deus preparou algo especial para falar aos nossos corações. E nós precisamos receber isso vindo dos altos céus. E é tão bom que os irmãos estejam em comunhão. Então, tantas atividades que jogam para cima de nós, e os irmãos que são especialistas na área de saúde, sabem disso. Nós começamos a reclamar de tanta coisa, começa a aparecer o estresse em nós, palpitações no coração, porque eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo realizar aquilo, isso está me deixando muito ansioso. A pessoa começa a mudar o seu organismo, começa a agir de outras
maneiras pelas quais nós vamos entender. A adrenalina aumenta. E para combater a adrenalina vem o cortisol. E aí o nosso corpo fica totalmente desregulado. Aí precisamos ir no médico, aí o médico fala, olha, pega leve, vai devagar. Eu tenho um amigo muito querido, e é querido também de muitos irmãos aqui, que é o Dr. Melchior. Toda vez que eu vou no consultório, ele fala assim, pastor, aquela voz suave, pega leve, vai devagar, uma coisa de cada vez, você precisa fazer exercício, você precisa emagrecer, os remédios só não vão te ajudar. Então é tão gostoso ouvir um conselho assim de um amigo, que fala as verdades, que nós precisamos ouvir, e precisamos botar em prática. Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É bíblico, está aqui, palavras de Jesus. Então coloca Jesus, vamos colocar Jesus como a prioridade da nossa vida. Vamos buscar ao Senhor. As outras coisas são acrescentadas. Não foi assim com o apóstolo Paulo, lá na beira do rio, orando. E o Senhor veio e falou com ele, e ele foi uma bênção. Não foi assim lá na cadeia, com as costas todas cortadas, com os vergões. Ele não estava lamentando, ele não estava triste ou talvez sentindo alguma dor, mas ele estava buscando a Deus nos cânticos, hinos e orações. E o que aconteceu? Todo o cárcere foi alcançado. Todos os outros amigos que ouviam aquela música suave que eles cantavam, de louvor a Deus, Deus ouviu, mandou um terremoto e libertou Paulo, e ele continuou proclamando a sua palavra. A nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele, deve ser o grande alvo a ser perseguido em 2024. Se cada um de nós viermos e participarmos cada vez mais na grande obra que o Senhor designou para a Igreja Batista em Matarapraia, nós seremos uma bênção, cada um de nós, não apenas por sentarmos e participarmos, mas de nos envolvermos cada vez mais, e tem trabalho para todos. Tem um cântico que diz, trabalho para todos na presença de Deus. Então, vamos estabelecermos anos. Queremos um ano feliz? Estabeleçamos os nossos alvos firmes em nossos focos numa principal e importante. Segundo ponto que nós precisamos colocar, esquecermos o que ficou para trás. 2023 passou, esquecemos. Se a gente for buscar lá, remover coisas ruins, que às vezes está lá do século passado, do milênio passado, e trazermos isso constantemente para cá e para lá. A minha esposa sempre conta essa história. Ela diz que você pega um saco de batata e anda com ele para tudo quanto é lado. Uma sacolinha de plástico. Bote ali umas 8 batatas e carregue para cá. Carregue para lá. Vai na praia, leva o saquinho de batata. Vai no supermercado, deixa o carrinho lá dentro do carro. A sacolinha lá. Volta, deixa dentro do carro. Onde você for, vai dormir, bota o saquinho de batata do lado. O que vai acontecer? Aquelas batatas vão apodrecer e elas vão exalar um cheiro desagradável, que depois para tirar é difícil. Então, assim como as batatas apodrecem, nós levamos para a prática de quando carregamos problemas antigos que deveríamos deixar para trás,
no nosso dia a dia. Eles já estão podres, já estão fedendo, mexer em lixo. Vamos deixar os nossos problemas para trás. O apóstolo Paulo disse no verso 14: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Nós lemos agora há pouco, no início do culto. Esquece as coisas que ficaram para trás. E existem coisas em nós que nós precisamos esquecer. Coisas que nós devemos deixar para trás e precisamos, nesta manhã, em nome de Jesus, largarmos para trás. Esquecermos isso. Tem muita gente que chora por leite derramado. Ora, derramou, perdeu. E alguns espirituosos dizem, você só pode chorar se o leite for condensado. Que o leite normal não vale nada, é água. Mas se for leite condensado, perdi aquele pudim e tal. Só chore por isso, não é? Então, amados, 2023, nós temos que lembrar que pecados que cometemos, impediram o nosso crescimento, o nosso progresso. Deixemos esses pecados para trás. Algumas tristezas, mágoas, amarguras, isso nos alcança muitas vezes. Deixemos isso para trás. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Senhor, tira isso de mim, afasta isso de mim, eu nunca mais quero ver essas coisas. E Deus faz quando nós o procuramos. Hoje, 7 de janeiro, um novo tempo, uma nova perspectiva, uma nova vida que estamos desenvolvendo. E nós precisamos deixar os nossos vícios para trás. Eu e você somos como um navio. E aqui em Vitória tem muitos navios. Quando você caminha de noite na beira da praia, você vê tantos navios ancorados, aguardando para atracarem no porto, para serem abastecidos e levarem. Mas os navios também, de quando em quando, eles precisam ir para o estaleiro. Precisam ir para o estaleiro. E nós somos como navios. Sabe por quê? Porque as ostras agarram no casco do navio. Para um barco num canto e deixa ali por alguns tempos. Quando você for ver, está cheio de ostras agarradas para tudo quanto é lado. E aí, impede quando você vai caminhar, quando vai navegar, aquelas ostras atrapalham, às vezes até no alinhamento que você tenta colocar na bússola dentro do barco ou do navio. Por isso que eles precisam ir para o estaleiro. E aí levantam aquele navio e raspam aquele casco, raspam aquelas ostras e pintam de novo. E aí o navio, quando desce as águas, ele desliza. Isso, nossas vidas precisamos fazer isso, e às vezes diariamente. Se nos distrairmos, acontecem esses problemas para nós. Não vamos levar e carregar essas coisas em 2024. 2024 vai ser uma bênção nas nossas vidas, e nós temos que acreditar, e temos que falar, e temos que proclamar nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente que nos cerca, seja na escola, seja onde formos, precisamos ter toda essa segurança na nossa vida. Olha o que Deus disse lá em Josué, capítulo 3, versículo 5.
Josué 3,5. Ele diz uma palavra tão interessante. Deus disse: purifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Olha, purifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Que bênção isso é para a minha vida, que bênção isso é para a minha família, que bênção isso é para a igreja, quando nós buscamos mais a presença do Senhor. E esse ano que passou, aproximadamente 90 pessoas leram toda a palavra de Deus. Foi tão bonito, aquela cerimônia da entrega dos certificados, que muitos irmãos vieram à frente e receberam aquele certificado e ficaram tão felizes. Teve uma irmãzinha que veio saltitando, lá do último banco quase, saltitando pelo tapete, e quando chegou aqui, ela tirou fotografia, completei a leitura da Bíblia, que alegria em receber aquele prêmio, aquela Bíblia, e foi tão bonito. Quem sabe, 2024, no dia 31 de dezembro, possamos ter aqui o departamento de jovens novamente, que tanto nos ajudou, a entregar uma Bíblia para os 1.600 membros. Opa! Vamos levar 2 dias para chamar o nome por nome, né? Vamos ter que chamar por atacado. Todo mundo que começa com a letra A vem para frente. Aí recebe todo mundo a Bíblia. Letra B. E vamos dessa forma para ganharmos tempo. Mas nós podemos fazer isso. É tão gostoso ler. Eu e minha esposa estamos lendo e meditando. Ela faz a leitura pessoal dela, eu tenho as minhas leituras pessoais, mas nós temos um momento também que nós dois sentamos, lemos e extraímos o que Deus quer falar para nós através desse trecho da palavra, nesse dia. Terceiro ponto, no verso 14, o apóstolo Paulo diz que nós temos que prosseguir para o alvo. O apóstolo diz: avanço para o que está na minha frente, prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos seguir para o alvo. Muitas vezes nos distraímos com alguma coisa, e os irmãos sabem disso, do que eu estou falando, e nos interrompe de prosseguirmos para o alvo. Mas nós temos que ser como aquele atleta, como aquele corredor, que olha para a meta, a linha de chegada, e parte desse ponto em frente, e não desiste. E às vezes recebe incentivos daqueles espectadores, outros: você não vai chegar, você não vai conseguir, tem gente na sua frente. Não se preocupe com falas, corra para o alvo, que o alvo é Jesus Cristo, e nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, com vitórias, com louro. Podemos talvez não chegar no primeiro lugar, mas chegaremos lá, para recebermos essas bênçãos que Deus tem nos colocado. Recuar só se for para tomar impulso. Achei interessante essa frase no Facebook. Recuar só se for para tomar impulso e corrermos para o alvo. É interessante que numa batalha sempre há 3 objetivos: avançar, deter ou recuar. Um exército, quando vai enfrentar outro, eles têm essas 3 metas: avançar, vamos nos deter ou vamos recuar. Mas, como somos do exército de Deus, nós só temos uma palavra: avançar e caminhar para o nosso objetivo. E nós seremos
mais que vitoriosos. A palavra diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, seja a luta que vocês fizerem, as dificuldades que vocês enfrentarem, lembre-se que o prêmio nosso está garantido. Lembre que o Senhor falou que nós temos que ser fiéis até a morte, e receberemos o prêmio da vitória, a coroa da vida. Então, temos certeza absoluta no coração que Deus dará a todos nós um feliz ano novo. Vamos consagrar 2024, mas não é consagrar o ano não, consagrar a nossa vida, os nossos talentos, aquilo que Deus nos deu, colocarmos em prática, em prol de todos.